Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, pessoal, então estávamos fazendo o caminho de ida, né? Então, a partir de moléculas, a gente propõe espectros de RMN para elas, né? Acho que vocês entenderam um pouquinho, mas vai ficar mais claro quando a gente fizer o caminho de volta. Mas antes da gente fazer o caminho da volta, vamos falar aqui de alguns conceitos que serão extremamente úteis, né? Aqui nessa interpretação dos espectros. Daqui a pouquinho nós vamos fazer interpretação casada, né? Então vamos trabalhar com espectro de infravermelho, de RMN e de massa ao mesmo tempo. E aí tem um checklist, né? Tem um jeito muito particular de fazer a interpretação desses espectros de maneira casada. E um dos recursos que a gente vai utilizar e que ajuda bastante nessa interpretação é o conceito de IDH. Eu já falei um pouquinho para vocês o que é IDH, só que agora eu vou retomar isso com um algoritmo aqui para a gente brincar, né? Então, IDH significa índice, não é isso? Índice de deficiência de hidrogênio. Ok? Índice de deficiência de hidrogênio. Tem uma fórmula muito interessante para calcular esse IDH, que é essa daqui. Anotem aí, que isso daqui vai ser muito útil para o dia da prova. IDH é igual ao número de carbonos menos o número de átomos monovalentes dividido por 2 mais, perceba o sinal, o número de átomos trivalentes dividido por 2 mais 1. Então anotem essa fórmula, que ela é muito útil, ela facilita muito a vida da gente. Então, IDH é igual ao número de carbonos menos o número de átomos monovalentes dividido por 2, mais o número de átomos trivalentes dividido por 2, mais 1. Bom, gente, todo mundo que tem aula com o tio sabe que toda vez que o tio joga uma fórmula no peito, eu gosto de deduzir essa fórmula, mostrar de onde que veio, para onde que vai, né? Essa fórmula particularmente... E essa não é a única fórmula para calcular IDH, tá? Acho que você encontra outras, acho que na literatura, na internet também, eu acho que eu já vi outras. Mas essa daqui acho que é uma das principais. Eu não sei deduzir como é que o camarada chegou, né? Muito provavelmente por observação, né? Alguém observou um padrão e de alguma maneira, né, de alguma forma propôs essa fórmula e percebeu que ela funciona muito bem para calcular o IDH, né? Eu sei calcular o IDH na raça, sem fórmula nenhuma, né? E aí você percebe que essa fórmula funciona muito bem para calcular IDH. Então, vamos relembrar então o que é índice de deficiência de hidrogênio? Olha lá, e aí vamos aplicar essa fórmula para você entender, né? O detalhe é que no cálculo aqui da fórmula, você tem que tomar cuidado na hora de fazer a continha, você tem que fazer a continha da esquerda para a direita e como se fosse um saldo bancário, tá? Porque você tem vários sinais de mais e de menos, e aí dependendo de como é que você faz a continha, pode dar errado o número. Então, vai fazer a conta como se fosse uma conta bancária, tá? Um saldo bancário. Mas vamos lá, o que é esse índice de deficiência de hidrogênio?
E isso vai ser muito útil daqui a pouco, vocês vão perceber. Por isso que agora eu vou fazer questão de... Eu já introduzi isso com vocês em algum momento do curso, mas agora eu vou falar disso com um pouco mais de consistência. Então, é assim, ó. Se eu pego, por exemplo, o butano, né? Ó, CH3, CH2, CH2, CH3, né? Então, se eu quero enfiar uma dupla ligação aqui, ó, eu obrigatoriamente tenho que tirar um hidrogênio daqui, né? Então aqui vai ter que ficar com 2, eu corto esse 3 e tiro e fico com 2, e aqui eu tenho que tirar esse 2 e ficar com 1 hidrogênio. Então, para eu ter o buteno 1, né, eu tenho que ter um CH2, dupla CH, tracinho CH2, tracinho CH3. Então, quando eu olho para esse composto aqui, que é o butano, sem a dupla ligação, o IDH dele é 0. O índice de deficiência de hidrogênio é 0. Por que 0? Porque não existe deficiência nenhuma de hidrogênios. Aqui eu tenho o máximo de hidrogênios que eu poderia ter numa molécula com carbonos, né? Já aqui, quando eu olho para o buteno, o fato de eu ter acrescentado um pauzinho a mais, né, uma ligação a mais, o fato de eu ter uma dupla, eu obrigatoriamente tive que tirar um hidrogênio daqui, um hidrogênio daqui, né? Eu tive que tirar 2 hidrogênios. Então, o que acontece, gente? O IDH aqui é igual a 1. O que significa este 1? Este valor de 1 para o IDH? Significa que eu tenho uma dupla ligação, que obviamente me obrigou a retirar 2 hidrogênios da molécula. Então, o IDH igual a 1 significa o quê? Qual que é o significado químico disso? Significa que eu tenho 2 hidrogênios a menos na molécula. Esses 2 hidrogênios a menos na molécula, eles podem vir com a inserção de uma ligação a mais, né? Se eu boto um tracinho aqui, eu tenho que tirar mais 2 hidrogênios. Então, uma tripla ligação me dá um IDH de 2. O que significa IDH de 2? Se para cada unidade de IDH significa 2 hidrogênios a menos, o IDH de 2 significa que eu tenho 4 hidrogênios a menos na molécula. Tá? Então, toda vez que eu acrescento duplas ligações, acrescento ligações a mais, né? Toda vez que eu fecho a cadeia, para pegar o butano, né? e fechar a cadeia, eu tenho que tirar obrigatoriamente um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui, né? Então, fechamento de cadeia também me gera IDH na brincadeira, né? Me gera uma unidade de IDH. Para cada pontinha de cadeia fechada, eu tenho uma unidade de IDH, né? Então, eu consigo calcular o IDH para qualquer molécula só batendo o olho. Então, quando eu olho para essa molécula aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Pronto. Sem usar fórmula nenhuma, né? Aqui, ó. Qual que é o IDH que eu tenho para essa molécula aqui, ó? O IDH é igual a 3. Ó, eu tenho uma dupla ligação que me tirou 2 hidrogênios, mais uma dupla ligação que me tirou 2 hidrogênios, mais uma dupla ligação que me tirou 2 hidrogênios. Então, né, para cada unidade de IDH, eu tenho 2 hidrogênios que foram embora. Então, IDH é igual a 3. Esse número vai ser muito importante daqui a pouco, tá? Então, eu consigo calcular de cabeça isso, né? Então, a fórmula, eu não sei deduzir ela, mas ela é muito intuitiva, né? O camarada propôs essa fórmula por meio da percepção. Se a gente fizesse um esforço aqui bem grande, de horas, a gente conseguiria talvez chegar nessa fórmula,
tá? Mas a gente não tem esse tempo, obviamente, né? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Olha só que legal. Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, tem um anel benzênico aqui. Aqui eu tenho uma dupla. Aqui eu tenho um átomo de flúor, né? Então, qual que é o IDH aqui nessa molécula? Ó, o anel benzênico tem uma dupla, duas duplas, três duplas. Aqui tem aqui ó, pelo fato de ter fechado a cadeia aqui, tá me gerando o IDH de 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. IDH 5. Ó, só bater no olho, tá? É claro que eu não estou nem levando em consideração a presença de heteroátomos, né? E eles alteram um pouco o IDH, né? Então, por exemplo, se eu tenho um C dupla O, né? Aqui, ó, eu tenho então, o heteroátomo com dupla ligação, ele pode me causar alteração no IDH, ou não, né? Vocês vão ver daqui a pouco, tudo bem? Então, perceba que essa fórmula aqui, ó, ela funciona muito bem. Então, vamos calcular o IDH para a substância que a gente já calculou, né? Ó, IDH usando a fórmula, olha lá. Vamos calcular o IDH para o butano. A gente já calculou que é 0. Então, qual que é o número de carbonos que nós temos? 4. Menos o número de átomos monovalentes. O número de átomos monovalentes valem todos monovalentes. Então, o hidrogênio é monovalente, o flúor é monovalente, o cloro é monovalente. Você tem que colocar todos, tá? Então, quantos, aqui no caso, átomos monovalentes, nós temos só 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 2. Mais número de átomos trivalentes, né? Valem todos também. Então, nitrogênio normalmente é o mais comum, né? Que você encontra, que é trivalente. Aqui no caso não tem nenhum nitrogênio, então eu coloco 0 dividido por 2, ó, que é o número de átomos trivalentes dividido por 2, mais 1. Vamos calcular então? Aí, ó. Então, o IDH dessa molécula aqui é 4 menos 10 dividido por 2 dá 5. 4 menos 5 dá menos 1. 0 dividido por 2 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. A IDH deu 0. Agora vamos calcular o IDH para essa molécula aqui, ó, que é o buteno 1. Aí, ó. Qual que é o número de átomos de carbono? 4. Menos o número de átomos monovalentes. Número de átomos monovalentes. Só tem hidrogênio, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, diminuiu, ó. Antes era 10, passou para 8, dividido por 2. Mais o número de átomos trivalentes, não tem nenhum, mais 1. Então, o IDH dá 4 menos 8 dividido por 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. 0 mais 0 sobre 2 dá 0. Mais 1 dá 1. IDH deu 1. Exatamente igual ao que a gente havia previsto aqui, ó. IDH 1. Então, é assim. Essa é uma fórmula que o tio trouxe da literatura que funciona muito bem. Para deduzir ela, nós teríamos que, sabe, ficar aqui, viajar na maionese. Mas o tio já te ensinou como é que faz sem fórmula. Ela quebra um galhão porque, né, facilita a vida da gente, principalmente quando a gente pega compostos bem complicadinhos. Ela ajuda bastante, tá? Tudo bem, gente? E ela também leva em consideração a presença de heteroátomos, né? Então, perceba que átomos bivalentes tipo oxigênio não interferem no IDH, né? Então, vamos pegar aqui mais um exemplinho aqui para vocês verem. Vamos trabalhar aqui para a gente ver. Ó, vamos pegar, por exemplo... Aqui, ó, vamos pegar átomos com oxigênio para você ver o IDH, como é que fica.
Vamos pegar o dimetil éter, né? Olha lá. Como é que fica a fórmula molecular desse composto? É C2H6O. Vamos calcular o IDH dele? Ó, só batendo o olho, você vê que o IDH é 0. Ó, não tem dupla ligação retirando hidrogênios aqui. O índice, aqui cabe o maior número de hidrogênios, né, que se pode caber. Né? Se a gente pegar um alcano C2, o máximo que pode caber de hidrogênio são 6. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, né? Então, se o C é 2, o H é 2 vezes 2, que dá 4 mais 2, 6. Então, o 6 é o máximo que cabe. Não tem deficiência de hidrogênio nenhuma aqui. Mas dá para calcular com a fórmula. Ó. Número de átomos de carbono é 2. Menos o número de átomos monovalentes é 3, 6. Dividido por 2. Mais o número de átomos trivalentes, não tem nenhum. Dividido por 2. Mais 1. IDH é igual 2 menos 6 dividido por 2 dá 3. Então, 2 menos 3 mais, aqui dá 0 mais 1. Né? Ó, perceba que você tem que calcular daqui para cá como sendo um saldo bancário. Não dá para somar 3 mais 1 primeiro, que dá 4, aí ficar 2 menos 4 dá menos 2. Aí você vai errar na conta, né? A conta que você tem que fazer é 2 menos 3 dá menos 1, mais 1, IDH dá 0. Então, cuidado, não vai me pegar e somar isso aqui, ó, primeiro. Primeiro você faz aqui a continha, o saldinho, né? Tá? O 2 menos 3 que dá menos 1 mais 1, IDH deu 0. Mas só batendo o olho na molécula você já sabe que o IDH é 0. Tá? Então o tio tá te ensinando como é que faz na raça e com a fórmula, porque a fórmula vai ser útil daqui a pouco. Anota essa fórmula que o tio colocou aí. Ó, e aí é curioso, porque se eu tiver um composto bem parecido com esse daí, ó, você pegar esse camarada aqui, ó, o CH3, C, dupla O, H, ó, então o oxigênio, ele é um átomo bivalente, ó, é curioso que ele não entra na fórmula, né, porque ele acaba não alterando, ó, então vamos lá, qual que é a fórmula molecular desse composto? É C2H4O, certo? C2H4O. Para um composto molecular, né, orgânico com 2 carbonos, o máximo que eu posso ter de hidrogênios é 6. Então, só de bater o olho nessa fórmula, claramente eu percebo que tem uma deficiência de hidrogênios aqui, ó. Quantos hidrogênios estão deficientes? 2. Aqui cabem 6. 2 hidrogênios significa que eu tenho um índice de deficiência de hidrogênio de 1. Porque cada valor de IDH significa 2 hidrogênios a menos. Não pode esquecer disso, gente. Tudo bem? Mas vamos fazer pela fórmula para você ver. Como é que fica IDH? IDH é igual ao número de carbonos menos o número de átomos monovalentes dividido por 2 mais o número de trivalentes dividido por 2 mais 1. IDH fica, o número de átomos de carbono é 2, menos o número de átomos monovalentes é 4, dividido por 2, mais trivalente é 0, dividido por 2, mais 1. IDH deu 2 menos 4 dividido por 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. 0 mais 0 sobre 2 dá 0. Mais 1 dá 1. Ó, IDH de 1. Certo? Ó, mas nós já fizemos de cabeça, só batendo o olho. Beleza, gente? Ficou claro? Todo mundo entendeu como é que calcula o IDH? E qual que é o significado desse IDH? Então, eu sugiro que você anote essa fórmula que o tio colocou. Faça pela fórmula, porque aí não tem erro. Beleza?
Tranquilo? Então, quando a gente pega esse composto aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, CH3, CH, CH3 e aqui um anel benzênico, né, ó, penduradinho, né? Então, dá para calcular o IDH, ó, só batendo o olho aqui a gente já sabe qual que é o IDH, né, ó. Eu tenho 3 duplas e um fechamento de cadeia, né? Então, aqui o IDH dá de 1, 2, 3, com mais o fechamento de cadeia, ó, o IDH é 4. Eu faço de cabeça, batendo o olho na molécula para você, tá? IDH de 4, ou seja, eu tenho uma deficiência de 8 hidrogênios aqui nessa molécula. Ó, eu não tenho dupla aqui, se eu tivesse mais uma dupla aqui, eu teria mais um IDH aqui de 5. Se eu tivesse uma tripla aqui, ó, né, eu teria mais IDH ainda. Tudo bem? Então, como é que fica a fórmula do IDH? Ó? IDH é igual ao número de átomos de carbono, que é 1, 2, 3, com mais 6, 9. Menos o número de átomos monovalentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e aqui não tem, né? Então, 12 dividido por 2, mais o número de átomos trivalentes, que é 0 sobre 2, mais 1. IDH é igual a 9 menos 6, que dá 3. 3 mais 0 sobre 2 dá 3, mais 1, 4. Olha lá. Então não tem erro a brincadeira, certo? Ó, vamos pegar uma com átomo trivalente aqui para você ver. CH3, CH2, C tripla C, uma nitrila. Aqui, ó. Só batendo o olho para você ver. Qual que é o IDH aqui, ó, de cabeça? Ó, essa ligação a mais e essa ligação a mais tá me roubando. Aqui me roubou 2 hidrogênios, aqui me roubou mais 2 hidrogênios. Então tá me roubando 4 hidrogênios. Então o meu IDH é 2, só batendo o olho. Certo? Só batendo o olho o IDH é 2. Para cada unidade de IDH são 2 hidrogênios que estão sendo roubados. Muito bem, agora vamos usar a fórmula. IDH é igual número de átomos de carbono. Neste caso é 3. 1, 2, 3. Menos número de átomos monovalentes dividido por 2. Então, nesse caso é 3 com 2 dá 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Fiquem tranquilos, não é para dar quebrado o IDH, tá? Aqui dá quebrado, mas o outro número também vai dar quebrado, e aí um pelo outro vai dar um número inteiro. Se o IDH der quebrado, gente, você fez alguma cagada, tá? Já tô te avisando. Mas o número de átomos trivalentes dividido por 2. Eu tenho só um átomo trivalente, que no caso é o nitrogênio. Então, 1 dividido por 2, ó, tá vendo? Ó, um compensa o outro. E aí no cálculo você vai ver que vai dar número inteiro. Mais 1. Então, IDH deu 3 menos 2,5 mais meio mais 1. Então, você faz daqui para cá, como se fosse um saldinho bancário. 3 menos 2,5 dá meio. Mais meio dá 1. Mais 1 dá 2. IDH é igual a 2. Certo, gente? Aí, ó, confirmando que o tio fez de cabeça aqui. Beleza? Todo mundo entendeu o conceito de IDH? Legal. Então, isso aqui nós vamos usar daqui a pouquinho quando a gente for fazer a análise casada. Tá bom? Eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.